Ok, só para fechar então a aula de hoje, a questão dos processos, eu mostrei tudo para vocês por comando, ps, pgrep, né, que a gente acabou de fazer aqui agora, ó, pgrep, ps3, o ps com o grep, tudo por comando. Aí tem um comando que se chama top, que vai nos levar até um terminal que vai mostrar todos os processos que estão rodando no seu computador. Então digitem top Enter. Ó, ele é que nem aquele gerenciador de tarefas do Windows. Então ele mostra o número, que a gente acabou de falar lá pelo PS3, o número do PID, que é do processo, o usuário que está rodando isso daí, a prioridade, e o NICE a gente vai ver isso na próxima aula, o que está usando memória virtual, o que não está, o quanto está usando de memória virtual, na verdade, quanto está usando de CPU, quanto está usando de memória, que hora, quanto tempo faz que está aberto e etc. Tá? Então nós vamos vir aqui no cantinho, ó, e abrir, por exemplo, Firefox. Digita aqui, ó, Firefox. Clicou. Vocês acabaram de abrir, ó, ele aparece aqui, ó, Firefox, ó. Vocês acabaram de abrir o Firefox e ele gerou um número aqui, ó, 17449. Ó, diferente do número que estava antes, hein? Cada vez que eu fecho e abro um processo, ele gera um novo número. Que fique bem claro isso, o número nunca vai ser igual ao anterior. Vou vir aqui e vou abrir a calculadora agora. Acessórios, Math Calculator. Vai aparecer aqui, viu? Ó, Math Calculator, ó, Mathcalc 17588, por exemplo. Tá vendo? Tanto o Mathcalc quanto o Firefox, eles são do usuário LPI1, ó, LPI1, calculador. Ó, se eu clico na calculadora, ó, ela já aparece no começo aqui, ó, LPI1 também, tá vendo? Então, eu já vejo que é do usuário LPI1 esses dois processos que eu abri. Se eu vier aqui, voltar então para essa tela do top e digitar a letra U, por exemplo, e colocar LPI1, ele vai mostrar para mim apenas os processos do usuário LPI1. Aí, por exemplo, se eu clico aqui no Firefox e volto lá, ele até já aparece aqui, ó, o primeirão. Se eu clicar na calculadora, voltar para cá, ela até apareceu lá também, a primeira ou não, porque quando vocês clicam, vocês provocam o programa, quer dizer, vocês vão no programa, daí ele fica no primeiro da fila aqui, ó. Ó, o Firefox é Mathcalc, tá vendo? E aqui o que me importa, o número deles, tá? Se eu vir aqui em U, de novo, de usuário, e colocar root, ele vai mostrar para mim somente os processos do usuário root. Se eu clicar em Firefox e voltar lá, repara aqui, não apareceu nada. Se eu clicar em calculadora, repara aqui, não apareceu nada. Por quê? Porque a calculadora e o Mozilla são processos que foram executados pelo usuário LPI1. Então, se eu quiser voltar a ver aquilo, eu vou dar U de novo e colocar LPI1, que são todos os processos que estão sendo rodados pelo usuário LPI1. Ó, voltou a aparecer. Então, cuidado com isso. Se vocês mudarem de usuário aqui e falar, ué, sumiu o processo, mas ele está aberto, professor, está errado, meu computador, não é isso. Você está com o usuário correto para olhar por esse monitor, por essa tela aqui que é o top, ok? O comando que vocês podem usar aqui dentro é o Shift e a letra M de macaco. Então, Shift M, ele vai fazer o quê? Ele vai colocar os processos por ordem de memória mais usada para as menos usadas. Shift M, tá bom? Se vocês derem o Shift C, é o contrário não, né? Ele vai usar daí a porcentagem de CPU. Então, quanto mais, da mais usada, do clock mais usado de CPU para o menos usado, tá? Então, Shift C de cebola, tá? Ele vai fazer isso para vocês, mostrar pelo processo. E daí, agora que vem o que me interessa, pra gente terminar a aula de hoje, é o K. O K é de kill de matar processo. Só que aqui, para você matar o processo, você precisa saber o número deste processo. Então, por exemplo, o Firefox é 17.449. O meu, hein? Olhem o de vocês aí, o número de cada computador de casa aí vai estar diferente. O meu aqui, o Firefox, tem o número 17449. Ó, tá aqui, tá, pessoal? Vocês vão olhar no seu computador aí que número que está aparecendo aqui na linha do Firefox, esse numerão, esse PID, e vão digitar este número que está aparecendo no seu computador aí. No que eu der um Enter, eu vou dar aqui, vocês vão dar aí, repare que o Firefox aqui em cima, ele vai sumir, porque nós vamos estar matando, nós vamos estar fechando este processo, fechando esse programa, ó, Enter. Vocês vão reparar aqui o PID, sinal 15,
Enter, ó. Enter de novo para confirmar. Olha lá meu Firefox, ó. Sumiu. Tá? Vou provocar minha calculadora aqui, ó. Minha calculadora, meu MateCalc aqui. Meu MateCalc tá aqui embaixo. O número é 17588. Então eu vou colocar K17588. Ó, tá aqui, ó, o meu 17588 é a minha calculadora, a MateCalc. Procura de vocês aí, que número é o MateCalc de vocês? O número que aparecer aqui na coluna PID é o que vocês vão digitar aqui em cima. Repare quando eu der o Enter, depois o Enter de novo, a minha calculadora que tá aqui, ó, em cima, vai sumir. Enter, ó, ele pergunta de novo e Enter. Ó lá, sumiu. Eu acabei de matar, de fechar a minha calculadora. Em vez então de eu usar o xizinho lá, um Ctrl X, um Exit, qualquer coisa do tipo, eu uso o K, número do PID e Enter 2 vezes, ok? Como nós havíamos aberto esses dois processos, acabamos de matar, então nós acabamos, né? Nós vamos sair dessa tela. Para sair dessa tela, vocês vão usar a letra Q de queijo, Q, ó, e eu saí aqui embaixo, tá vendo? Ó, saí. Vou dar um clear para limpar, pessoal. Vou de novo, ó, top eu entro, Q de queijo eu saio, tá bom? Bom, eu vou parar por aqui porque hoje era só para dar uma iniciação para vocês com relação a essa história de processos, né? Essa ideia de processos, que são todos os programas que estão abertos dentro do seu computador. Lembrando que os comandos que nós damos, qualquer comando, MD, mkdir, RM, PS, não importa, se são comandos, são processos, também são executados no sistema, tá bom? Então, por hoje é só. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre um desses comandos, também utilizem o fórum lá para estar tirando comigo hoje à noite, tá bom? Um abraço e até a semana que vem.